agradecimento formal, mas com um sentimento de grande emoção pela oportunidade de entrar em contato com um debate sobre literatura. Como disse, são momentos de grande encantamento frente à arte, o artista, a poesia que nos tira da rotina dos textos técnicos e do trabalho diário, rotineiro, para uma atmosfera de magia que nos transporta da nossa infância, lembranças remotas que reaparecem como se estivessem guardadas dentro de nós e nos iluminássemos de repente. Pensei que eu devia ter minhas caixas de fósforo e vez por outra sendo um deles. Lembrei do meu irmão mais moço ouvindo o trenó de Papai Noel, prestes a deixar o nosso presente no quarto, enquanto esperávamos no jardim. Lembro com certa tristeza, porque já não ouvia mais o barulho do trenó e admirava muito a sua felicidade, ouvindo e mostrando a todos o barulho do Papai Noel. Quantas vezes a gente precisaria acreditar nas fadas e nas bruxas? Lembro dos meus filhos, do Gustavo, do Tiago e da Lilica, minha filhada, dizendo que ainda queriam acreditar no coelhinho da Páscoa. A Dalva Rigoni, amiga e parceira de trabalho com crianças, e que amamos muito as fadas, pensamos como Merleau-Ponty quando diz: achamos que o universo das fadas compõe um entrelaçamento de experiências que não foram ainda trabalhadas e nos oferecem ao mesmo tempo, embora de modo confuso, o sujeito, o objeto, a existência e a essência, e nos dão meios de redefinir. Como as fadas, recuperam-se perdas, ganha-se em reparação. Ainda é a Dalva, num dos seus artigos, que chama atenção para a luz que precede o aparecimento das fadas nas histórias infantis e as compara essa luminosidade com o insight, uma visão interna, um conhecimento profundo do interior. É Bruno Bettelheim, um estudioso de crianças e de contos de fadas, que nos fala da importância de achar significado para as nossas vidas. Esse significado seria o resultado de uma longa caminhada ao longo do desenvolvimento. Como adultos, temos responsabilidades para com as crianças, ajudando-as a dar um significado às suas próprias vidas. A obra de Bettelheim, pioneira no estudo dos contos de fadas, nos ensina a importância dos mesmos na formação da subjetividade humana. Entre nós, temos também um primoroso estudo sobre a importância dos contos de fadas, que se chama As Fadas no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis, de Diane Mariposo, onde vemos que a paixão pela fantasia começa muito cedo, não existindo infância sem ela, e a fantasia se alimenta da ficção. Não raro, nossos pacientezinhos resolvem certas situações dizendo baixinho: faz de conta, né? Ou então, abre um espaço fora da brincadeira em que estão envolvidos e para dizer, agora tu faz isso, agora a mãe vai dizer tal coisa. Ou seja, onde fica muito clara a diferença entre a fantasia que está sendo vivida e a real diferença entre a realidade e a fantasia no espaço onde se expõem os conflitos. Sobre esse espaço me deterei mais adiante quando falar do conto. Os contos, como todos sabem, transmitem às crianças mensagens, metáforas e eventos que ilustram seu drama íntimo e os permite elaborar. É importante, portanto, como ontem e hoje, que elas tenham acesso a eles e ajudando-os a pensar, refletir e quanto menos dirigido, melhor. Eu digo isso porque é comum, às vezes, alguns contos que os pais, às vezes até as escolas ficam repetindo e contando e as crianças percebem que tem uma ordem ali, um conselho e que esse tipo de sugestão, vamos dizer, ela não faz muito efeito. Porque é preciso que a criança faça dos personagens aquilo que vai identificar justamente o conflito que eles estão vivendo. Vez por outra, aparece uma preocupação com os relatos dos contos de fadas, que são as críticas à maldade, as músicas infantis, como se para uma boa educação fossem necessários bons exemplos e modelos reais de bondade. A relação das crianças com as histórias é antiga, e qualquer um de nós que lidou com criança ou lida com criança sabe o quanto elas apreciam as histórias fantásticas, os mistérios e as situações de medo,
e o quanto precisam repeti-las e ouvi-las, repeti-las e ouvi-las. Muito cedo as crianças demonstram seus medos e a vontade de sentir medo e o alívio de vencê-los. Agora tem uma fase, novamente, contos de fadas, que estão novamente sugerindo que se tire o gato, aquele que a gente atira dele com o pau, e que não se cante o boi da cara preta, né? E isso daí acontece de vez em quando, inclusive no trabalho do Porto, no livro deles, eles têm uma parte onde eles falam nisso, e dizem que isso não é de agora, isso é muito antigo. E por vezes, em épocas e épocas, há todo esse movimento para acabar com as histórias, como elas são, sempre numa onda enfim, do que está na moda. Agora seria o ambiente, né, a natureza, então não se pode tirar do gato, não se pode jogar no chão, não sei onde. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, porque a criança precisa exatamente desses acontecimentos fantásticos, desses objetos da fantasia, para poder elaborar. Então, é importante que tenha uma mãe má, que tenha uma mãe boa, que tenha uma avó que é muito boa, mas que de repente o lobo vem e come, né? Então, realmente, mas que isso também entra muito pela questão assim, do falso moralismo e daquilo que é politicamente correto e geralmente é psicologicamente incorreto. Vejamos então o nosso autor e o seu conto A Menina dos Fósforos, que na verdade é a pequena vendedora de fósforos. O original, porque era uma menina cujo pai obrigava ela a sair a vender fósforos. E se ela não vendia os fósforos, ela apanhava quando chegava em casa. A Regina já falou do Anderson, mas eu peguei algumas coisas, porque eu acho que a obra tem muito que ver com o autor e a gente não pode entender uma história, entender um autor sem saber o que se passou com ele. Tem um filme que nós vimos no fim de semana que se chama Minha Vida num Conto de Fada. Não sei se vocês já viram, é um filme de 2001, que é a vida dele, do Anderson, contada em contos. É um filme muito bonito e aparece muitas coisas da biografia dele e aparece a Menina do Fósforo. Bom, o filme sobre sua vida é mesclado com seus contos, onde se destaca aspectos bizarros de sua personalidade, amores não correspondidos e muita sensibilidade. Ele foi, segundo os estudiosos de sua obra, a primeira voz autenticamente romântica a contar histórias para crianças e buscava sempre passar padrões de comportamento que deveriam ser adotados pela nova sociedade que se desorganizava, inclusive apontando os confrontos entre poderosos e desprotegidos, fortes e fracos, exploradores e explorados. Ele também pretendia demonstrar a ideia de que todos devem ter direitos iguais. No filme aparece a mãe como uma pessoa muito mais velha, alcoolista, inclusive, ela se apresenta bêbada, né? E o ambiente da mãe, que a mãe era lavadeira, sempre metida com os homens, sempre com uma garrafa escondida na roupa, né? E ele no filme aparece brincando no meio dos lençóis com os soldadinhos e os fantoches que o pai fazia para ele. Então, isso que a Regina destacou, tem um contraste importante entre a figura da mãe e a vida que ela levava, né? O jeito como ela vivia, e o pai, que era mais uma pessoa, então aparece ele numa mesa estudando,